Se o cara está ficando há muito tempo com você, ele não quer nada com você. Como que a mulher ela pode ter essa visão para acertar na escolha? Primeiro, a mulher tem que entender que o homem é extremamente objetivo. Quando ele gosta, ele gosta. Então, se você está com dúvidas se o homem está interessado ou não em você, é porque ele não está interessado. Se você está confusa, é porque ele não está afim de você. O homem é extremamente objetivo. Quando ele gosta de uma mulher, ele atravessa a cidade para encontrar, ele encontra um espaço na agenda dele, ele cancela compromissos, mas ele não mede esforços, ele não perde aquela mulher. Eu vejo o seguinte: se o cara está ficando há muito tempo com você, ele não quer nada com você. Porque quando o homem gosta de uma mulher, ele marca território. Ele não vai dar espaço para outro chegar. Então ele não vai deixar aquela mulher disponível por muito tempo. Então, primeiro sinal, se está ficando com você há muito tempo, sem te assumir, sem querer oficializar, ele não quer você. A não ser para ser a marmita dele. Fora isso, ele não vai levar isso adiante. Entendo, homens são muito objetivos. Não vai te levar pro altar. Não vai te levar pro abatedouro, somente isso. E os homens fazem isso por culpa das mulheres, porque elas fazem concessões, elas fazem negociações. Elas têm tanto medo de perder aquele cara que ela começa a ceder daqui, ceder dali, e ela não entende que quanto mais ela cede, mais ela perde o valor, mais ela se desvaloriza. Por quê? Porque o homem, por natureza, ele precisa daquela adrenalina da conquista, da caça, né? Então ele vê ali uma mulher desesperada, ele entende o quê? Se ela tá desesperada é porque a tabela FIP dela tá lá embaixo, né? Exato. Se ela tá desesperada é porque ela não é um artigo assim muito bem requisitado assim no mercado, não é? Então, nós precisamos nos atentar para isso. O homem, quando gosta de uma mulher, ele não mede esforços. Então, mulheres, não caiam nessa de tentar explicar, justificar frieza, enrolação, ausência, não caiam nessa. Porque quando um homem quer, ele dá um jeito. Ele vai se fazer presente, ele vai fazer aquela mulher se sentir valorizada. Quando o homem gosta de uma mulher, ele faz ela se sentir segura emocionalmente. Então, quando uma mulher chega pra mim dizendo, eu não sei se ele gosta de mim, 99% das vezes, a minha resposta é, não gosta. Porque quando o cara tem interesse, não existe espaço para dúvidas. Quando eu conheci o meu marido, ele atravessava de uma cidade para outra para me ver. Eu lembro de uma vez que nós estávamos em Parnaíba. Eu tive uma briga com ele e eu peguei... A nossa viagem seria no dia seguinte, mas eu fiquei muito brava com ele e eu peguei um ônibus para Teresina. Ele perdeu a passagem dele, que seria no dia seguinte. Ele perdeu a passagem dele e pagou um táxi de R$800 só pra ir me ver, pra não deixar eu ficar aquelas 24 horas disponível sozinha. Então ele perdeu dinheiro, perdeu tempo, foi explorado pelo taxista, porque um trecho ali que não era tão grande, pagou R$800. Perdeu a passagem dele, mas por quê? Porque ele estava interessado. Então, mulheres, se atentem para esse fato. Se você está com dúvidas, provavelmente o cara não gosta. E outra coisa, se ele não respeita os seus limites, se ele não respeita o seu não, se ele não respeita o seu tempo, ameaça ir embora, começa a fazer joguinhos, começa a jogar indiretas do tipo... Se você não ceder, eu não sei até quando eu vou aguentar, eu não sei se eu vou ficar muito tempo... Ele não está interessado. Porque na Bíblia, eu me esqueci o nome do homem que esperou 7 anos por... Jacó esperou 7 anos, depois mais 7 anos. Foi enrolado Exatamente. Isso é o homem que está interessado numa mulher. Ele espera 7 anos e, se preciso for, espera mais 7. Então... Não faça concessões por medo de perder.
Não seja insegura. Não negocie os seus valores por medo daquele homem ir embora. Porque esse mesmo homem que está tentando encontrar brechas e corromper os seus valores, quando conseguir o que quer de você, vai embora. E se não for embora, não vai te honrar como mulher, como serva e filha de Deus. Você não tem nada a perder deixando esse homem ir embora. A questão é que, por medo, por insegurança, a gente troca a nossa herança por um prato de lentilhas. Então, aquela mulher, por medo de ficar sozinha, prefere aquele homem, que é um prato de lentilhas, a esperar por um homem que vai respeitar e valorizá-la, o homem que representa de fato a herança que Deus tem para ela. Então é isso, a ansiedade leva as mulheres, infelizmente, a caírem nesse erro. Então observe os sinais, se está tentando negociar os teus valores, se você está com dúvidas do sentimento dele, se ele não está marcando presença, se está fazendo um joguinho emocional, se está sendo ausente, enrolação, frieza, se tá ficando com você por muito tempo, se não tá te assumindo, não quer te apresentar para parentes, amigos, é cilada. Porque o homem, quando tá interessado, ele tem prazer em mostrar para a sociedade, para os amigos, para a família, para todo mundo, que aquela mulher ali é dele, justamente para não dar espaço para outro chegar. Então, se está te escondendo, é porque não quer te honrar em público. Uau! Mulheres, se assim como eu, vocês vieram de um contexto em que a família era desestruturada, em que o casamento não era uma referência de casamento de sucesso, provavelmente vocês devem estar desesperançosas. Provavelmente vocês devem estar desacreditadas e desesperançosas. Mas não se sintam assim. Porque o nosso contexto familiar não é o nosso destino. Não use o seu contexto familiar como muleta, não use a sua história para justificar os teus fracassos. Eu e o meu marido viemos de famílias desestruturadas, casamentos falidos. E hoje nós falamos com autoridade sobre matrimônio de sucesso. Porque em vez de nós repetirmos os padrões que nós vivenciamos, que nós testemunhamos, em nossas casas, nós escolhemos dar ouvidos a Deuteronômios 30:19, que diz: bênção e maldição coloco diante de ti, vida e morte, escolham. Isso significa que Deus te deu o poder de escolha. Apesar dos seus fracassos anteriores, apesar de você não ter vindo de uma família estruturada, apesar de você já ter quebrado muito a cara em relacionamentos anteriores, escolha dar certo dessa vez. Escolha. Eu e o meu marido fizemos isso. Nós escolhemos todos os dias evocar a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. E é por isso que hoje nós estamos falando com tanta propriedade sobre casamento. E filtre quem fala aos seus ouvidos. Se você quiser saber sobre relacionamento, pergunte para Deus. Se você quiser falar sobre relacionamento, pergunte para quem deu certo e não para quem tem 3 divórcios nas costas, mentalidade de solteiro, traumas. Não peça conselhos para parentes que nunca souberam edificar o próprio casamento, mas que se sentem no direito de opinar sobre a vida amorosa. Não faça isso, porque muito pior que um inimigo declarado é um aliado ruim. Então não insista em colher de uma árvore que você já viu que os frutos são ruins. Entenda que a culpa não é somente de quem aconselha mal. A culpa muitas vezes é também de quem aceita ser conduzido por quem nunca saiu do próprio labirinto. Por isso, filtre quem fala aos seus ouvidos. Não dê a qualquer um autoridade para influenciar a sua vida. Não perca a esperança, porque eu sou o resultado de um casamento bem-sucedido. Eu tinha tudo para dar errado. Mas eu tive sabedoria para identificar os sinais de um homem que serve a Deus, de um homem que é capaz de honrar a família. Então não se deixe levar pela emoção, não se deixe levar pela beleza, pelo status financeiro, até mesmo porque um homem muito mais vale
muito mais vale o homem que tem visão de futuro do que o homem que tem dinheiro hoje. Porque o homem que tem visão de futuro pode chegar muito além. Ele só precisa de uma mulher que acredite e impulsione ele. E muito mais vale construir junto do que chegar em um território em que a construção, em que a casa já foi erguida. Entenda também que se você tem traumas, se você tem história de fracasso, você precisa deixar isso para trás, porque não é possível construir algo novo em cima dos escombros daquilo que ruiu. Então não projete no seu relacionamento atual erros que foram cometidos pelos seus parceiros anteriores. Se abra para o novo. Se você chegou até aqui, sua transformação só está começando. Não enfrente essa jornada sozinho. Faça parte da nossa comunidade Reflexão e Resiliência. Inscreva-se, ative o sino e, para um conteúdo ainda mais profundo, torne-se membro. A força está em nós. Até o próximo vídeo. Obrigado.